Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí contratando alguns jogadores para a sequência da Série B. Anunciou oficialmente hoje a chegada de mais um atacante. Vamos falar desse jogador também, vamos falar da chegada de mais um lateral para o elenco do Vasco. Também vamos falar da lesão gravíssima aí do Gabriel Dias. E também o ex-jogador do Vasco que pode ser vendido na Europa e o Vasco lucrar uma boa grana. E tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já sabe, né? Deixa o likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal aí. Se você é novo por aqui, tá mexendo pela primeira vez, amigo, é vascaíno, aqui é o seu lugar, seja bem-vindo, se inscreve aí, é só clicar no inscreva-se, ativa o sininho das notificações também aí, pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados do nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, um dos reforços contratados para essa temporada aí do Vasco, né, cara? O lateral direito Gabriel Dias terá que se submeter a uma cirurgia para curar uma tendinite patelar que o jogador está tendo no seu joelho. A lesão do jogador, infelizmente, só é curada com a cirurgia. O atleta tentou fazer alguns tratamentos para somente conseguir operar após o fim da temporada, mas isso não será possível. O Vasco confirmou oficialmente hoje que ele irá passar por uma intervenção cirúrgica e com certeza vai levar algum tempo de recuperação. E agora a gente entende por que o jogador estava chorando todas as vezes que era substituído, principalmente nesse último jogo do Vasco aí contra a Chapecoense. O jogador saiu aos prantos e infelizmente o Vasco acabou perdendo dois laterais aí do seu elenco por conta de problemas no joelho, né? O Riquelme teve uma gravíssima lesão de 8 a 9 meses parado e agora o Gabriel Dias também vai ter que fazer essa cirurgia e vai ficar parado. Até o momento a gente não sabe quantos meses que é o período de recuperação do atleta, mas é praticamente certo que ele perderá o resto dessa temporada e não vestirá mais a camisa do Vasco, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Gabriel Dias, né? O Vasco, infelizmente, perdendo aí mais um jogador no seu elenco por conta de uma lesão. Vale lembrar mais uma vez que o Vasco não tem dois laterais disponíveis no elenco, hein? Tem somente o Léo Matos até o momento. O Everton foi para o Internacional e o Gabriel Dias, como a gente falou, vai ter que fazer uma cirurgia. Bom, pessoal, notícia importante aí para os cofres do Vasco, né? O Galatasaray da Turquia está próximo de fechar a contratação do meia Evander. O Vasco, por ser o clube formador do atleta, tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA. A gente ainda não tem os valores que o Vasco irá receber, até porque a negociação ainda não foi concluída. Assim que for concluída, a gente vai ter uma noção de quanto que o Vasco vai receber, né? O Vasco que já lucrou muita grana com jogadores que foram revelados pelo clube e que estão no futebol europeu, né? Foi com Douglas Luiz, Felipe Coutinho, agora com o próprio Evander, e também no passado foi com o próprio Alex Teixeira, né? Que quando saiu lá do futebol ucraniano foi pro futebol chinês. Eu acredito que o Vasco na época recebeu alguma quantia. Não lembro ao certo se tinha ou não essa regra na FIFA, mas o Vasco já somou muita grana aí comparado com que, até mesmo com o que vendeu os jogadores na época, principalmente o Felipe Coutinho, que foi vendido por preço de banana para Inter de Milão, aproximadamente, se eu não me engano, uns 6 milhões de reais somente. O jogador foi vendido pelo Eurico Miranda lá em 2008, antes dele sair do Vasco. Ele já tinha vendido o atleta para a Inter de Milão. Obviamente, depois da saída dele da Inter de Milão para o Liverpool e do Liverpool, principalmente para o Barcelona, o Vasco lucrou muita grana aí com essa transação. E também agora, né, com a ida dele em definitivo para o Aston Villa, o Vasco deve ter lucrado aí no mínimo aí uns 20 a 25 milhões somente com a transação do Felipe Coutinho lá no futebol europeu. Bom, e agora vamos falar aqui do que é nosso, né, cara? Do que o Vasco está contratando de jogadores que vão chegar aí para ajudar o Vasco durante essa temporada. Hoje à tarde o Vasco apresentou oficialmente o lateral esquerdo Paulo Vitor. O jogador chega com contrato até o final da Série B. Lateral esquerdo de 21 anos, chega aí para lutar por uma vaga no time titular do Vasco, para tentar, quem sabe, tirar o Edmar, enfim, do time do Vasco, porque não aguento mais ver o Edmar como titular do Vasco. Paulo Vitor é um jogador que surgiu muito bem lá no Botafogo, foi comprado pelo Internacional a peso de ouro na época, só que o jogador não se desenvolveu no Internacional e acabou meio que perdendo muito espaço no Colorado e foi emprestado ao Vasco para ganhar ritmo de jogo e também ter mais experiência. O jogador que está muito feliz de estar no Vasco,
confessou que é vascaíno desde criança e com certeza a gente espera que ele jogue muito bem com a nossa camisa. O Vasco também oficializou hoje a contratação do atacante Fábio Gomes, 25 anos, chega de empréstimo vindo do Atlético Mineiro, jogador com passagem por clubes menores aqui no Brasil, jogou no futebol japonês no Albirex Niigata, jogou nos Estados Unidos também, no New York Red Bulls e também aqui no Brasil o seu último time foi o Atlético Mineiro, clube no qual o jogador foi emprestado ao Vasco até o término da Série B. Como eu falei antes, né, o jogador vai ter que disputar a posição aí com o Raniel e com o Xodó, novo Xodó da torcida do Vasco, o atacante Eguinaldo, né? Em tese, o Fábio Gomes chega para ser a terceira opção. Eu acredito que ele não tem tanto futebol assim acima do Raniel. Pelo que eu vi ele jogando no Atlético Mineiro, ele não é um jogador acima da média como os demais jogadores do Galo. Ele literalmente é um jogador de Série B, um nível de jogador ali que joga em time menor na Série B, só que faz alguns golzinhos, né? Vamos ver como que vai ser ele no Vasco. Eu acredito que não vai passar muito do que o Daniel Amorim fez no ano passado com a camisa do Vasco. Além desses dois reforços, o Vasco também acertou a contratação aí do atacante Gustavo Maia, que estava praticamente descartado. Ontem o Vasco acabou acertando os detalhes com o jogador quis vir jogar no Vasco e isso foi um ponto crucial na negociação, até porque empresários do jogador não teriam gostado da proposta feita inicialmente pelo Vasco, só que eles repensaram e ligaram novamente pro Vasco. E Vasco, tem interesse? E o Vasco falou, tem, então fechou, o cara é do Vasco, vai jogar aí até o final da Série B, vindo também de empréstimo do Internacional. Jogador, como eu já falei aqui, tem 21 anos, passagens pelo São Paulo, categorias de base da seleção brasileira, Barcelona e também agora o último clube dele foi o Internacional e chega aí no maior time de todos que ele vai jogar na sua vida, o Vasco. Para esses reforços, o Vasco também está praticamente fechando a contratação de um lateral direito, né? A gente que falou aí da lesão do Gabriel Dias, o lateral direito Matheus Ribeiro está muito perto de ser novo jogador do Vasco, de acordo com o Globoesporte.com. O jogador já rescindiu seu contrato com o Avaí, já teria acertado detalhes da transferência para o Vasco. O Vasco ainda não oficializou a contratação, mas o que tudo indica, ele deverá ser novo jogador do Vasco e deverá ser anunciado em breve aí. Lateral direito de 29 anos, foi titular no início da temporada lá no Avaí, mas perdeu muito espaço. Formado na base do Internacional, o jogador também passou pelo Juventude e também jogou no Atlético Paranaense, Santos, Figueirense e estava na Chapecoense há 2 temporadas antes de chegar aí ao Avaí. E também ele teve uma passagem no exterior, né? Teve uma rápida passagem pelo Puebla do México em 2018. Nunca vi esse jogador jogando na minha vida, cara. Nunca, para falar a verdade, eu nunca vi. O jogador lembra um pouco o Fagner, né? Um Fagner meio da Deep Web, né? Só na aparência, porque no futebol acredito que vai passar bem longe de ser um Fagner, mas para compor elenco, o Vasco deve ter analisado aí as oportunidades do mercado e infelizmente é esse tipo de jogador que a gente vai contratar sem a 777 Partners e principalmente com o Vasco jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tomara que esses caras resolvam alguma coisa pro Vasco e ajude o Vasco a voltar à elite do futebol. Deixa aí nos comentários se te agrada essas contratações que o Vasco fez durante essa semana. O Fábio Gomes oficializado pelo clube, a chegada também do Gustavo Maia e agora o novo lateral direito, Matheus Ribeiro. E sem falar também que o Vasco pode fechar com o Bruno Tubarão, que tem um desejo enorme de jogar no Vasco também. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, hein? Tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis!